Vamos lá, gente. Muito bom. Bom dia. Quem vai entrando aí, boa tarde, né? Na verdade, está um pouco atrapalhado, tá bom? Porque aqui ainda é meio-dia, né? Meio-dia. Eu estou falando de Orlando, na Flórida. Estamos fazendo essas lives esses dias aqui. Então, aqui agora é meio-dia, né? 12 horas, o primeiro horário dos Estados Unidos, né? Mais parecido com o Brasil. Então, boa tarde para vocês aí, gente que está entrando, pessoal do Facebook, né? Pessoal aí do Instagram, manda um convitezinho para alguém aí, para a gente começar o nosso ensinamento, a nossa escola. Hoje, gente do céu, eu estava aqui de manhã assim, tava com aquela glória de Deus envolvida aqui, me envolvendo, né? Assim, coração borbulhando, correndo lágrima diante de Deus, presença maravilhosa. Então, o assunto nessa manhã vai ser, pensa numa coisa assim, extraordinária mesmo, que é a mensagem de hoje, de manhã, assim, e nós vamos falar sobre um assunto aqui, ainda unção, né? É, meu Deus, está queimando dentro do meu coração. Então manda um convite para alguém aí, 12 e 2, 13 horas e 2 minutos. Vamos dar mais 2 minutinhos, um minutinho aí para você chamando mais alguém. Então vai convidando alguém para estar conosco. Pega a sua caneta, anote, ou senão depois você vai reouvir a live, né? Hoje vai ser pudéssemos dar um título para a mensagem hoje, unções transferidas. Unções como a Deus se move transferindo essa unção, né? Então, é maravilhoso para o seu chamado, para aquilo que Deus tem na sua vida. Você vai compreender muita coisa boa hoje, muita coisa boa você vai compreender. Então, convida mais alguém, um minutinho só aí, a gente vai, então, iniciar aqui a nossa live de hoje, né? Nossa ministração de hoje. Aí, a Marli Moura escreveu aí, né? Unções transferidas, né? Isso mesmo, nós vamos falar sobre esse assunto. Aqui você vai entender muita coisa. Talvez é um assunto que muita gente, né, tem um pouco de dúvida, muita gente. Então, nós vamos ver na palavra de Deus hoje muita coisa sobre esse assunto, né? Muita coisa sobre esse. Então, vamos lá. Vamos abrir. Quem tem aí o seu iPad, sua Bíblia, né, que está aí em cima numa mesa. Eu não sei como é que você está ouvindo essas ministrações, ou até trabalhando, né? Talvez esteja até terminando o almoço, almoçando, enfim. Gênesis, capítulo primeiro. Isso é muito importante compreender. Essa vai ser assim o âmago da mensagem, o que nós vamos falar aqui no início, tá? Gênesis, capítulo primeiro, o versículo 2. E diz assim: ó, a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gente, que Deus nos abençoe nessa ministração, que Deus abençoe o seu coração, que você possa compreender não só a boa, agradável, mas a perfeita vontade de Deus nesse assunto. Que você possa, através do amor de Deus, estar envolvido para que você possa conhecer a altura, a profundidade, a largura e tudo aquilo que excede da medida de Deus para você nesse dia, tá? E eu profetizo sobre sua vida no nome bendito de Jesus. Que Deus nos abençoe nesse momento. Eu quero falar sobre unções transferidas e a gente precisa compreender alguma coisa, como é a mente de Deus em tudo isso, como Deus se move por coisas que depois ele vai se revelar na história. E esse texto aqui, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, essa a palavra espírito pairava sobre, já não é mais a mesma palavra que fala pneuma, ou seja, aquilo que é coexistente, igual a Deus. Essa palavra no grego, né, no hebraico, perdão, porque o Antigo Testamento ele é escrito no hebraico e um pedacinho dele é escrito em uma outra língua, né? Então, e o Novo Testamento ele é escrito todo ele no grego. Mas no hebraico essa palavra quer dizer ruach, né? Ruach. Então, significa o quê? A mente do Espírito de Deus.
ela significa aquilo que coordena Deus. O entendimento é esse, a mente do Espírito, ou seja, a mente de Deus pairava sobre as águas. Também dá para entender que essa palavra ruach, né, o ruach, é o espírito profético de Deus, ou seja, Deus estava profeticamente se movendo sobre aquilo que não era nada, né? E também essa palavra ela pode ser colocada como o hálito de Deus, ou seja, aquilo que é mais próximo do interior, aquilo que a pessoa é por dentro. Então está dizendo assim, aquilo que Deus é no íntimo, estava sobre as águas, né? A terra era sem forma e vazia. Então dá para entender o seguinte, que toda a construção daquilo que era o interior, o mais íntimo de Deus, estava agora trabalhando, construindo um entendimento profético do que viria a ser depois a terra, o que ia ser exatamente toda a construção de Deus. Então, imagine comigo se você, quando você vê o hálito, ou você sente o hálito de uma pessoa, é aquilo que está dentro do íntimo, ou seja, aquilo que está sendo gerado, degustado, né? Dentro do íntimo que vai promover o hálito de uma pessoa. Então, o que estava acontecendo ali era que a mente de Deus estava participando da criação. E aí a gente vê como o Espírito participa de toda a criação. Gente do céu, isso é maravilhoso quando você entende que lá o Espírito de Deus agora, ou seja, a mente de Deus está participando na criação. E aí depois a gente vê, a partir daí, Deus começa a dizer, né, proclamar, profetizar a criação e todas as coisas acontecem. O que eu quero falar sobre o Espírito de Deus ou a mente de Deus depois na história da humanidade é sobre a vida das pessoas. Esse mesmo Espírito, essa mesma mente de Deus agora vai participar da história da humanidade, a unção de Deus, ou seja, a mente de Deus, o profético de Deus, vai participar de toda a história da humanidade. Então, através do Espírito Santo. Por isso que você vai ver, então, a partir daí, depois da criação, o Espírito de Deus se movendo sobre homens e mulheres para que eles possam cumprir a vontade de Deus. Então, pensa comigo a importância que tem você ser ungido. A importância que tem o Espírito de Deus estar sobre você. Porque todo o profético de Deus, a mente de Deus, vai estar trabalhando para criar, talvez em coisas que são sem forma e vazia, mas Deus vai criar, então, o propósito, ou seja, para você desenvolver um propósito. Por isso que Deus diz lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você ser gerado, vindo desse mundo fisicamente, eu já tinha um propósito para você, a minha mente profética. Então agora eu vou estar sobre a sua vida, o Espírito de Deus, a mente de Deus, o hálito de Deus, né, o profético vai estar sobre você, com uma tarefa de criar aquilo que não tem forma, não tem, que é vazio. Você vai entender agora que Deus vai criar esse ambiente para você viver um propósito divino. Então, querido, eu acho maravilhoso, e nós vamos ver aqui muitos exemplos bíblicos, como Deus participa na história de cada homem, de cada mulher, até chegar a você, a importância da unção de Deus, do Espírito de Deus, da mente de Deus, buscando homens e mulheres para cumprir um propósito divino. Gente, isso é maravilhoso. Isso quando eu olho textos assim, quando eu olho o entendimento da palavra de Deus, eu vejo a importância de, quando eu acordar, o Espírito de Deus começar a se mover sobre mim, aquilo que parece que é o meu tempo, a minha mente, o meu espaço, não tem forma, é vazio, é treva. O Espírito de Deus vai trazer luz, vai criar, porque Ele é o profético de Deus, a mente de Deus.
Então, a gente precisa entender. E aí a gente vai ver, começando por Gênesis, capítulo 17. Quer ver? A chamada de Abraão. Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17, vamos ver aqui, o livro dos começos, né? Gênesis 17, versículo de 1 a 9. Depois você pode ler em casa para não gastar tanto tempo. Mas assim a gente vai ver a chamada de Deus para Abraão, a mudança do seu nome, né? A mudança do seu nome, né? E aí a gente vai ver como Deus chama Abraão, né? Troca o nome de Abraão para Abraão, pai de nações, e aí o Espírito de Deus vai criar aquilo que é a promessa de Deus, que Deus faz para Abraão, a sua chamada, né? É interessante, no versículo 17, deixa eu ver aqui, 17, de 1 a 9, você pode ler depois em casa, né? Diz assim, Abraão, versículo 5, já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, reis procederão de ti. Meu Deus, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência, no decurso das suas gerações, alianças perpétuas, porque ser o teu Deus, para ser o teu Deus e da tua descendência. Interessante que, olha, imagine comigo, Deus chama Abraão para ser uma descendência poderosa, e Abraão se torna um homem velho, não tem filhos, né, dessa descendência, até que com mais de 100 anos, aqui Abraão está com 100 anos quando Deus chama ele, 99 anos, né? Aí Sara, sua mulher, não tem mais vigor, Deus dá a ele uma mulher estéril. Então, como lembra do início, Deus estava pairava sobre as águas e tudo era sem forma e vazio, era estéril. Mas o Espírito Criador de Deus estava lá. Assim é com Abraão. Agora Deus chama ele, mesmo que a mulher é estéril, a promessa existe. Então o Espírito de Deus vai se manifestar, e daí vai nascer Isaac, depois, e a sua descendência, Jacó, e assim por diante. Assim é com você. Mesmo que aparentemente a terra seja estéril para você, mesmo que quando Deus chamou você, não tem possibilidade, não tem capacidade, não importa. Agora Deus vai treinar você, o Espírito de Deus, Criador, está sobre você. E daí a gente vê, depois no decorrer da humanidade, né? Fora Abraão, depois a gente vê Isaac, Jacó, depois a história de José no Egito, 400 anos, né? O povo se multiplicando, mas debaixo de uma escravidão, aí Deus vem e levanta Moisés, né? Que é um dos grandes homens da Bíblia, dos grandes homens de Deus, e também, de novo, agora Moisés vai ter uma experiência da chamada de Deus, do Espírito de Deus, lá em Êxodo. Eu até quero ler esse texto, Êxodo capítulo 3, porque termina o livro de Gênesis, aí a gente já tem Êxodo, né? Êxodo capítulo 3, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3 aqui. Deixa eu ver com vocês, quero ler esse texto, é maravilhoso. Versículo 3, Êxodo, de 2 a 6, você pode ler, né? Diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando de Cristo, de Jesus, né? Não está falando de um anjo, está falando o anjo, dá a se entender na Bíblia, a palavra que é Jesus aparecendo figuradamente, né? Então é Jesus aí. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui.
E Deus continuou: não te chegues para cá. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. E disse mais: eu sou o seu Deus, o teu pai. Aí vai dizer o quê? Toda a história, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E aí a gente olha o chamado de Moisés. Agora Deus está dizendo o seguinte: a minha mente, o profético meu, que estava lá em Abraão, chamou Abraão, agora eu quero trabalhar na sua vida para cumprir um propósito, porque eu disse uma palavra. O Espírito de Deus, ele precisa se mover em cima de uma palavra de Deus. Então, se Deus derramou uma palavra sobre a sua vida, agora Deus vai promover isso. E Deus está dizendo agora, aquilo que eu me movi em Abraão, aquilo que eu me movi em Isaac, fazendo das suas mulheres estéril, mulheres que produziam, mulheres que geraram, agora eu quero ir sobre a sua vida, Moisés. Eu quero gerar esse entendimento dentro de você, ainda que não exista, ainda que você fugiu, ainda que você se ache incapaz, você vai ser o meu libertador. E então o Espírito de Deus se move sobre Moisés, né? A mente de Deus. Lembra lá a importância do Espírito de Deus na história dos homens que Deus. E assim também depois a gente vê, depois de Moisés, a gente vê a história de Moisés para Josué, capítulo 1, né, de Josué, de 1 a 9, diz assim: agora que meu servo Moisés é morto, dispõe-te, Josué. Agora Deus está dizendo assim: vai transferir, o Espírito de Deus vai vir de geração a geração, provocando os homens e as mulheres a viverem as promessas de Deus. Agora Deus está dizendo: Josué, você que acompanhou Moisés de perto, nos pés dele, agora ele morreu, mas o Espírito de Deus vai se transferir sobre você. E aí Deus começa a animar, de ser forte e corajoso. E aí Deus diz assim: olha, a terra que eu prometi aos seus pais. Ou seja, as promessas que eu fiz aos seus pais, aí Deus começa a delimitar, né, a extensão das terras, aonde, e depois Deus começa a dizer: você tem que ser forte, corajoso e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, só então você fará prosperar você e esse povo. Ou seja, esse ambiente da palavra de Deus precisa ser gerado dentro de você. E aí Deus diz assim: não temas, eu serei contigo e ninguém poderá te resistir. Então Deus está dizendo o seguinte: a transferência da unção do Espírito de Deus não é de Moisés, mas é do Espírito de Deus, agora vai estar sobre você. E aí Josué começa a primeira conquista, né, da primeira cidade conquistada no mundo, né, para entrar na terra prometida, que é Jericó. E aí a gente olha a história de José, a unção de Deus trabalhando sobre ele lá na frente, num determinado momento, quando Israel estava indecisa o que ia fazer, aí Josué chama Israel todo e diz: olha, cada um tem que analisar, vocês têm que analisar o que Deus falou, o que não falou, e vocês têm que se posicionar em relação a Deus, se vão servir a Deus ou não, porque eu e a minha família já decidimos, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, né? Aquele célebre versículo que a gente conhece tanto de cor. José estava dizendo: a unção de Deus funcionou, o plano de Deus funcionou. E aí depois a gente pega na história de outros homens, Deus transferindo a unção, de Elias para Eliseu, né? Isso é maravilhoso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, marca aí, depois você lê com mais tempo esses textos, mas 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: que Elias veio e jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu estava arando no campo, ele era um trabalhador rural, né? Ele estava arando no campo e Elias veio e jogou a capa. Imediatamente é um símbolo da unção.
aquela operação sobrenatural do profético de Deus, de ser um profeta de Deus, de realizar milagre. Elias estava dizendo agora, a mente de Deus vai estar sobre você, o Espírito de Deus vai estar sobre sua vida, para que você cumpra esse propósito. Queridos, e a gente olha depois a história de Eliseu. Meu, que extraordinário, né? Como que Elias fez uma quantidade de milagres. A gente olha agora Eliseu operando no Espírito de Deus e realizando o dobro de milagres. Então a gente vê a unção de Deus se multiplicando, essa transferência do Espírito Santo de geração a geração, o cuidado de Deus para que cada um cumpra o seu propósito. E não é diferente com você. Não vai ser diferente com você. Você precisa entender a grandeza, a importância, o significado que o Espírito de Deus está sobre você. Não é simplesmente para se arrepiar, não é simplesmente para chorar numa reunião, não. O Espírito de Deus está sobre você com um propósito. Ele é a mente profética de Deus para criar o que precisa ser criado para você realizar esse propósito divino na terra. E aí a gente olha depois, no decorrer da história, os reis, né, a unção sobre os reis, e aí a preparação para o entendimento, e principalmente no livro profético de Isaías, o grande profeta messiânico, né? E aí a gente vê Isaías capítulo 61 falando novamente do Espírito de Deus. E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. É uma profecia concernente ao que ia acontecer com Jesus quando ele viesse para essa terra. É uma visão messiânica do Messias, do Salvador, do Deus conosco, né? Do Emanuel. Emanuel quer dizer é uma junção de Deus e o homem. Quer dizer de Elohim, de Deus. Men quer dizer homem. Então é uma junção de Elohim e Men, ou seja, Deus e o homem. Emanuel, Deus conosco. Era a profecia para ele. E aí, quando Jesus vem a esse mundo, a gente olha que Jesus recebe essa unção, né? Lá em Lucas 4:18, Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Nos versículos seguintes, aí, por que o Espírito de Deus está sobre Jesus? É para abrir os olhos dos cegos, para libertar os oprimidos do diabo, para fazer os paralíticos andar, ou seja, para operações sobrenaturais de Deus. Agora, sobre a humanidade, a importância do Espírito de Deus agora operar sobre uma natureza caída dos homens e restaurar elas. E aí Jesus transfere isso para a igreja. Nós falamos outra vez. A unção de Deus, ela começa a se mover em transferências em toda a humanidade, desde Gênesis, quando não havia nada, depois sobre os homens, e aí a gente vê Atos 2:4, quando a unção de Deus foi transferida para a igreja. Ela veio trabalhando na história da humanidade, nosso pai da fé, Abraão. E por isso que nós temos uma história. O cristianismo não é algo assim que nós não temos raiz. Por isso que nós temos um Deus vivo, né? Com a história, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente vê toda essa presença do Espírito de Deus trabalhando sobre os homens até chegar em você. Em Atos capítulo 2, versículo 4, agora é com a igreja, agora é com você. Você é a igreja de Jesus, e Jesus agora, o Espírito de Deus está sendo transferido para a igreja de Jesus. E Atos 2:4 diz: o Espírito, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, agora é para todos, a igreja é para toda a estação. Quem compõe a igreja de Jesus Cristo? Quem são as pessoas que compõem a igreja de Jesus Cristo? É aqueles que conheceram Jesus antes de nós, ou seja, que já não vivem mais com nós.
São aqueles também, a segunda classe, que estão em Cristo hoje, que nasceram de novo, que são todo mundo, em qualquer lugar desse mundo, que professaram Jesus. E a Bíblia diz que tantos quantos creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que não nasceram segundo a carne e segundo o sangue, mas segundo o Espírito. E agora, a terceira classe de pessoas é os que hão de conhecer Jesus. Esses formarão a igreja. Então é uma estação de que Jesus começa a igreja nele, na sua morte e ressurreição, e termina nele no arrebatamento. Essa estação, todas as pessoas que viveram, que vivem e que viverão dentro dessa estação terão direito de serem cheios do Espírito Santo. Terão direito de o Espírito de Deus. Lembra lá aquele que criou todas as coisas no começo, ou seja, a mente, o ruach de Deus, o hálito de Deus, aquilo que é o interior de Deus, agora deve entrar dentro do seu interior, deve entrar dentro da sua vida, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Isso é importantíssimo você compreender. Quando você compreende essa maravilha, a grandeza que Deus vai se mover sobre a sua vida. Porque a religião, o mundo, tudo trouxe uma insignificância para a sua vida. Para que você não pode cumprir, que Deus não tem coisas extraordinárias para você, e que você não tem capacidade, até tem profecias sobre a sua vida, mas não vai ter capacidade para realizar. Deixa eu dizer, agora quando Deus falou essa palavra, mesmo que aparentemente não tem nada na sua vida, mesmo que das grandezas que Deus falou. Imagine se você fosse ver a terra depois, cheia de frutas, de animais, mas se fosse ver ela antes, quando estava a mente de Deus, cheia de abismo, e as trevas cobriam os abismos, e a terra era sem forma e vazia, quer dizer, uma coisa nula. Então você, se olhasse assim, Deus falasse, olha, tudo vai ser grande, bonito, perfeito, você ia dizer, puxa vida, mas não tem como, assim é sobre nós. Muitas vezes a gente olha para tudo que Deus falou, gente, para tudo que Deus profetizou, e a gente pensa, não tem como, mas tem. O Espírito de Deus está sobre você agora, essa igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, ou seja, uma linguagem sobrenatural. Isso é para você ser batizado no Espírito Santo, ser cheio. Deixa Deus encher toda a sua vida. Deixa esse pneuma, esse ruach de Deus entrar sobre você e ocupar os espaços necessários, porque Ele tem capacidade de criar coisas que você não pode pensar e imaginar, porque Ele é poderoso para fazer abundante mais do que você pensa, do que você imagina, do que você raciocina. Ele é muito maior do que isso. Agora, o ruach de Deus, ou seja, a mente de Deus está sobre você, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E aí a gente olha a história dos apóstolos, da igreja, daqueles homens e mulheres, 120 que foram cheios ali no dia de Pentecostes. Meu Deus, a gente olha homens incapazes, homens medrosos, pescadores, mulheres simples. Como é que Deus poderia confiar? Mas Deus, uma obra tão extraordinária quanto o reino de Deus, estabelecer a igreja na terra. Mas agora Deus estava dizendo, o meu espírito, a minha mente está sobre eles. Nada pode pará-los. Agora eu vou criar dentro deles a condição para eles viverem todas essas promessas. E queridos, a igreja de então entendeu isso, essa transferência de unção. Eles receberam essa unção, ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, tão cheios do Espírito Santo, eles mudaram o mundo de então. Hoje nós temos mais de 2000 anos. Qual é a igreja que você lembra quando você lembra de poder? Qual a igreja que você lembra quando você lembra de manifestações de milagres? Qual a igreja que você lembra, se você fosse fazer um relatório, qual a igreja que você lembra que mudou o mundo de então? Qual a igreja? Hoje nós vivemos um tempo em que a igreja já não entende mais de unção, é uma capacidade humana, é uma igreja laodiceia.
Nós estamos sempre dizendo que nossa igreja, nosso templo, nosso som, os nossos pregadores, os nossos telões de LED, enfim, temos tudo isso. Mas daqui 20, 30 anos, será que nós vamos ser lembrados por um propósito que Deus colocou sobre nós? Por essa unção de poder, de manifestação? Ou de um grupo que se juntou aos milhares, mas ninguém entendia ninguém compreendia o chamado. E o mais importante, queridos, é a gente compreender o que Deus tem para nós. Ter um entendimento nesse tempo, qual é o propósito para você viver, para você não se tornar aquilo que a gente fala, gado, né? Não se tornar uma pessoa que vai porque os outros vão, mas sem entendimento. A pergunta que mais chega no nosso ministério, e-mail, o que for, o que eu sou? As pessoas perderam essa construção do Espírito de Deus sobre elas. Quem sabe construir o que Deus tem para você é o Espírito de Deus. Então você precisa desse ambiente de revelação de Deus. Você quer ver uma coisa? E ainda só olhando para esse lado de igreja, 1 Timóteo, quando Paulo transfere e diz sobre a unção de Deus, sobre a vida de Timóteo, né, seu filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito de Deus, nós vamos ver depois a vida de Paulo um pouco. O Espírito de Deus esteve sobre mim, está sobre mim, e agora eu também transfiro isso para você. E Paulo está dizendo assim, ó: esse é o dever que te encarrego, eu sei que coloco sobre você, que você tenha esse entendimento. Ó filho Timóteo, segundo as profecias, ou seja, segundo tudo que Deus falou desde Abraão até você, de que antecipadamente fosses objeto, combate, firmado nelas, o bom combate. Paulo está dizendo, você precisa entender agora que Deus falou palavras sobre você e que o Espírito de Deus está sobre sua vida, a mente de Deus, o profético de Deus está aí para criar. Tudo vai ser criado, aquilo que você necessita para cumprir o seu chamamento. Deus está aí, o poder da criação está sobre você. Então, compreender a importância do Espírito de Deus sobre nós, queridos, é extremamente importante. A importância que Deus tem do Espírito de Deus sobre você, sobre a sua vida, querido, demais. É muito importante você compreender isso. Eu quero só correr aqui, porque eu tenho bastante assunto para falar ainda. Porque depois essa unção vai se manifestar em termos de paternidade, de entendimento de homens e mulheres que viveram antes de nós coisas grandes em Deus e que a gente precisa entender que o Espírito de Deus vai se mover nessa direção. Quando a gente olha para Davi, o rei segundo o coração de Deus, e aí a gente vê depois que reis que não foram filhos de Davi, a gente vê essa paternidade do Espírito de Deus se movendo, né? Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele foi um rei e fez reto, que era reto diante de Deus, e como seu pai Davi, Crônicas, né? Crônicas, deixa eu ver aqui rapidinho aqui, você pode depois anotar isso e ver, né? 2 Crônicas 17:3. E fez o que era reto, segundo seu pai Davi. Davi não era pai de Josafá. Davi nunca foi pai de Josafá. Mas ele foi pai no quê? Nesse entendimento de servir a Deus. Ele foi uma paternidade sobre uma geração atrás de outra de reis. E alguns que não seguiram esse entendimento do Espírito de Deus e não fizeram o que era reto aos olhos de Deus, e não obedeceram a Deus, e não foram igual ao seu pai Davi. Então eles não estão na história da paternidade, porque o Espírito de Deus não pôde fazer por causa da desobediência deles.
E a gente às vezes até se torna um crítico sobre essas pessoas, mas a gente também não faz uma análise profunda sobre nós, uma reflexão de que às vezes nós não estamos dando oportunidade para o Espírito de Deus fazer em nós. Depois a gente acompanha a história do Espírito de Deus se movendo de forma paterna sobre as pessoas. E em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus diz assim, olha, para Israel, né? Jesus queria se mover como um pai sobre Israel. Ele diz: olha, eu queria cuidar vocês como filhos, mas vocês não quiseram me ouvir. Eu queria guardar vocês como filhos. O entendimento aqui agora cobrir vocês, assim como o Espírito de Deus cobria sobre a terra toda para proteger ela, para criar ela. Agora Jesus está dizendo: eu queria também fazer isso, assim. E ele dá um exemplo, como a galinha que cobre os seus pintainhos, assim e protege eles. Eu também queria cobrir vocês com o Espírito de Deus que está sobre mim, transferir isso para vocês. Pois Paulo está dizendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios 4:15, ele diz: olha, vocês têm muita gente, muitos tutores, vocês têm muitos aios, ou seja, Paulo está dizendo: vocês têm muita gente que fala de Jesus para vocês, mas vocês não têm pais, e eu queria ser como um pai. Eu queria mostrar como o Espírito de Deus se move nessa questão de paternalidade, de construir em vocês, para que vocês possam ter sucesso. Depois a gente olha a manifestação dessa transferência de unção para chamados e ministérios. Ou seja, para a sua vida, não está falando só de pastores, de profetas, está falando de todo o corpo de Cristo. Lembra, o Espírito de Deus veio sobre a igreja, Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, o ruach de Deus, o pneuma de Deus, ou seja, Deus, o próprio Deus, agora com a sua mente está sobre você, para criar um ambiente. E aí a gente olha, quando Davi chamou, quando Samuel ungiu Davi. Eu gosto dessa expressão, 1 Samuel capítulo, vamos ler, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13 diz assim, olha: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E daquele dia em diante, Davi, de um pastorzinho de ovelha, gente, se transformou em um guerreiro, um homem extraordinário, um rei extraordinário, lembrado até os dias de hoje, os seus feitos, as suas maravilhas. Como é que Davi pode ser um vencedor numa estrutura daquelas? Aqui está a resposta. O ruach de Deus, ou seja, a mente de Deus, o profético de Deus estava sobre Davi, ocupando os seus espaços, criando tudo aquilo para que ele desenvolvesse a sua chamada e atingisse então a sua vitória, e começando servindo seus irmãos, depois vencendo Golias, e aí se tornando um general do exército de Saul, e uma vitória atrás da outra. Depois se tornou rei sobre Israel, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Foi transferida. Samuel disse: agora nós vamos transferir a unção para o seu chamado, para você realizar o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu sempre digo, a maioria das pessoas, inclusive os pais de Davi, a sociedade do mundo de então, tudo participava, conspirava para Davi ser um pastor de ovelha, gente. Para Davi passar o resto da vida cuidando de carneiros. Mas não era o propósito de Deus. Deus nunca teve no propósito de Davi ser um rei, ser um pastor. O propósito de Deus era que ele fosse um rei. Então o Espírito de Deus começou a construir de um jovenzinho do interior, criador de ovelha, para se tornar o maior rei da história de Israel. Quer ver uma outra unção de transferência para chamado?
a unção da igreja sobre Paulo, vê? Atos 9:17, né? Vamos lá, Atos 9. Atos é um livro maravilhoso. E aí a gente olha que no capítulo 9 entra em cena, né, depois da igreja primitiva, da primeira perseguição da igreja, do manifestar de Deus sobre as pessoas, vai entrar um personagem extraordinário, né? Paulo de Tarso, né? E depois Saulo, né, de Tarso. Depois a gente usa como o nome mais romano, né? Paulo de Tarso. O grande apóstolo de Jesus vai entrar aqui no capítulo 9, agora com a sua conversão, né? Mas é interessante que no versículo 17, quando Ananias foi mandado pela igreja, né? Você vai ter que orar por um homem chamado Saulo de Tarso. E aí ele diz, não, mas perseguiu a igreja e tal, mas aí Deus fala, não, você tem que ir lá. E aí quando Ananias, incumbido pela igreja, foi e orou por Paulo de Tarso, diz assim: então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo, irmão Saulo, aleluia, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ou seja, Paulo, a promessa para você também. Gente, depois imagine dessa oração. Ananias impôs as mãos sobre Saulo, Paulo de Tarso, né? E aí, o grande apóstolo Paulo diz assim: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não adianta só você ter só a experiência da conversão. Você precisa agora ser cheio do profético de Deus. Você precisa ser cheio da mente de Deus. E eu estou transferindo isso. O próprio Jesus disse que você precisa ser cheio, receber, porque agora essa transferência está vindo sobre você. Gente, olha para a história de Paulo. Do capítulo 9 em diante, você vai ver assim, Paulo entrando na história, o maior propagador do evangelho de Jesus. Não houve um homem como ele, o maior pastor de todos os pastores, o maior profeta, o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os evangelistas, né? Você vai ver uma operação extraordinária sobre a vida do apóstolo Paulo, a grandeza. Por quê? Porque ele entendeu, querido, essa unção do Espírito Santo sobre a sua chamada, né? Sobre a sua chamada. Então, existe uma unção para a sua chamada. O Espírito de Deus transferiu, não é só para você curtir uma alegriazinha lá no templo, não, mas é para você compreender o mesmo Espírito de Deus. Romanos diz, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também há de vivificar os seus corpos mortais. Deus está dizendo o seguinte, gente, Romanos 8,14, mas os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus está dizendo o seguinte, que o mesmo Espírito que estava lá na criação, a mente de Deus, o hálito de Deus, o mais íntimo de Deus, aquilo que Deus é no seu mais íntimo, agora Ele colocou sobre você, sobre a sua vida, para que você possa cumprir o chamado de Deus. Aleluia! Agora, é interessante quando a gente compreende esse chamado através de ministérios. Não compreende para, mas através de. Quando a gente recebe essa transferência, né? Ela faz muito ajustes. É uma diferença muito grande quando você está perto de homens e mulheres que estão vivendo esse ambiente, que estão desenhando, caminhando dentro do desenho de Deus, onde o Espírito de Deus se move. Eles não trabalham por religião, não trabalham por mentalidade humana. Como Paulo está dizendo que é uma coisa maior, que transcende, que sobrepuja tudo isso, mas que é uma experiência espiritual. Então, quando você está perto de homens e mulheres assim, você é muito afetado nessa transferência também, porque aí é uma transferência de ajuste. Deus vai fazer um ajuste.
Eu contei aqui, eu acho que em uma dessas pregações, 1987. Então, nós estamos falando de 35 anos atrás. 35 não, mas 33 anos, 34 anos atrás, né? Eu estava perdido. Sabe quando você está perdido, assim, os seus começos na vida cristã, você nasceu de novo, mas você está perdido quanto a realizar a promessa de Deus, a entender a função do seu ministério, meio confusão no meio de tudo aquilo. E eu fui acompanhar um pastor lá na Bolívia. E nós fomos para Santa Cruz de la Sierra. Ele foi resolver um problema da denominação a qual eu pertencia na época. E à noite nós fomos ver uma cruzada de um judeu, de um evangelista. E eu entrei num estádio cheio, com milhares de pessoas. Cheio de gente. E aquele judeu, quando ele entrou e começou a pregar a palavra, proclamar um Jesus vivo, parece que ele estava se movendo não nele, ele não falava dele, ele falava de um Jesus vivo. Então aquilo começou a me tocar, e depois ele fez um apelo de salvação, milhares de pessoas correram na frente aceitando Jesus, depois ele orou por enfermos, os cancerosos foram curados, paralíticos, cegos, e aí teve testemunho de tudo, todo tipo. Gente, naquele dia ali sentado, naquele lugar, mesmo que eu tivesse a insignificância do mundo inteiro, ninguém sabia, a não ser o pastor que estava, quem era eu? Estava num país estrangeiro, numa cidade estrangeira, numa língua estrangeira, mas eu naquele lugar, eu me senti assim, afetado, desenhado, e entendi no meu coração, foi para isso que Deus me chamou, foi para isso, foi para isso que eu nasci. Foi para ser isso, sabe? Quando um ministério afeta a sua vida, desenha você, ele ajusta a sua vida. E aí depois, logo em seguida, eu conheci o pastor David Robertson, que foi o meu grande mentor, foi o pastor da minha vida. E que foi o grande mentor de ensinamento, e que através dos seus ensinamentos eu pude entrar para dentro da chamada de Deus. E eu lembro quando eu via Deus se mover, eu ia nos encontros, nos seminários do pastor David Robertson, era como se eu estivesse no melhor lugar do mundo. Sabe quando você chega num lugar e que aquele ensinamento ele começa a fazer ajuste na sua vida, e que você repensa, puxa, eu preciso fazer isso, não é aquela coisa que alguém te cobra com medo, com nada disso. Quando você olhava aquele ambiente dele estar falando, começava a nascer o desejo dentro do seu coração, incontrolável, de você orar. Meu Deus, eu pensava, eu preciso orar, eu preciso gastar um tempo com Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Aquela atmosfera que aquele homem andava, o ambiente espiritual, a maneira com que ele se movia no ruach de Deus, ou seja, no hálito de Deus, na mente de Deus, no profético de Deus, atingia a gente de tal forma que a gente tinha que ter esse desejo de orar. E aí, o que eu quero terminar agora é a transferência de Deus, temos 10 minutinhos, talvez menos até, a transferência da unção em ambientes, o que ela provoca. Queridos, é demais. Interessante que em 2 Crônicas, capítulo 7, depois, é um dos textos mais lindos da Bíblia, capítulo 7, versículo 2 e 3, fala quando a glória de Deus encheu, quando Salomão construiu o templo, e o templo é uma figura de Jesus. Ou seja, quando a figura de Jesus ficou pronta para Israel. Então Deus pôde receber lá, você vai ler que Deus recebeu o incenso, Deus recebeu as ofertas, e Deus desceu com fogo, recebendo o sacrifício, ou seja, aquela figura de Jesus estava pronta. E isso, Deus estava dizendo, é aí que eu me regozijo, quando Jesus é formado inteiramente na vida de uma pessoa. Aí tudo que ele oferece, todos os sacrifícios, todas as suas ofertas, ou seja, seus altares se completam na maneira que Deus recebe.
E a Bíblia diz que havia tanta glória que as pessoas se ajoelharam. E as pessoas começaram a cantar: Deus é bom, a sua benignidade, o seu amor, tudo dura para sempre. Eles começaram a entender, ter um ambiente tão extraordinário. E a primeira coisa que um ambiente da unção de Deus, aonde o hálito de Deus está, aonde o profético, a mente do Espírito de Deus está, aonde Deus está se movendo, a primeira coisa que acontece conosco é uma paixão desenvolvida por esse Espírito em nosso coração para adorar a Deus. É impossível num ambiente desses que Deus não se mova em adoração. Impossível você não adorar a Deus. Você pode ser frio diante de pessoas, você pode ser frio diante de pessoas até ministrando, você pode ser, mas você jamais poderá ser frio. Quando você é um ambiente que está cheio da glória de Deus, não tem como. Você vai se render, porque o Espírito de Deus vai promover, primeiro, adoração. Eu já falei aqui sobre isso. Esse ambiente incontrolável de você se declarar para Deus, de dizer o quanto você o ama, quanto Deus é bom. Você vai esquecer tudo aquilo que você pensava de Deus, que Deus não podia realizar. Agora a grandeza de Deus vai encher seu coração. A segunda coisa que Deus começa a promover são curas emocionais, curas físicas. Eu lembro que, e também talvez, eu particularmente só ouvi em áudios as reuniões, né, em vídeos, as reuniões da Catherine Kuhlman, e que era uma reunião de adoração. Quando aquela mulher se rendia a Deus e dizia: Jesus, eu te amo. E era assim, quando a Catherine falava Jesus, eu te amo, era diferente. Ela falava com uma paixão tão grande que ela capturava aquela presença de Deus para o ambiente. O ambiente ficava carregado dessa presença de Deus curadora. E aí depois ela começava a ouvir os testemunhos das pessoas, milhares de pessoas, testemunhos mais extraordinários, um do que o outro, de gente sendo curada, porque esse ambiente de adoração ele promove cura. Depois eu vi pessoalmente as reuniões do pastor Benihim. Era um ambiente que ele começava a reunião simplesmente adorando a Deus. E depois de 30, 40, às vezes 1 hora de um ambiente de adoração, ele começava a ouvir o testemunho e de novo a gente via as pessoas sendo curadas, sendo tocadas por Deus. E a gente às vezes participa de reuniões que a gente vê alguns flashes nessa área. Quando a gente começa a adorar a Deus, começa a aparecer um ambiente de cura, gente sendo curada. Terceira coisa que acontece quando a gente cria esse ambiente, entende esse ambiente que a unção de Deus está sendo transferida para aquele ambiente, que ela toma conta do ambiente, ela traz revelações. Você já entrou numa reunião que ninguém precisou pregar nada? E aquilo estava carregado da unção de Deus e Deus começou a se revelar no seu coração. Quantas reuniões eu participei? Eu tive o privilégio de participar em reuniões com o pastor Ben Henrique, pastor Kenneth Reagan, pastor David Robertson, né? Que são meus grandes mentores. Eu se entrava naqueles ambientes, antes deles pregar, antes deles falar qualquer coisa, aqueles ambientes estavam tomados pela presença de Deus e Deus começava a fazer revelações de seu coração. E dentro dessas revelações, Deus começa a fazer a quarta atuação, que são ajustes na sua vida. Você começa a ajustar a sua vida agora segundo o ambiente de revelação, porque o Espírito de Deus está pairando sobre ambientes mortos, vazios, e está fazendo ajustes. E aí vem um ambiente de arrependimento, você começa a se arrepender de coisas que você precisa fazer. Eu espero que essa live, nessa hora, também provoque isso dentro do seu coração. Que esse ambiente comece a tomar conta de você. Queridos, é tão interessante esse ambiente e que ele vai começar a provocar conversões, gente se convertendo. Eu já contei aqui uma outra vez, mas vou contar de novo. Tenho dito isso ao redor do mundo, contado esse testemunho. Nós estávamos junto com o pastor Luiz Hermínio jantando num lugar
E estamos falando exatamente disso, de Jesus maravilhoso. Sabe quando você está naquele ambiente? Era um restaurante, gente. Mas a gente não importa o lugar. Nós estamos tão contaminados com essa mensagem, com esse Espírito de Deus sobre os nossos ministérios, sobre a grandeza que Deus estava fazendo com gente que não tinha capacidade nenhuma. Então a nossa alegria de ver que Deus nos escolheu e que nós éramos pecadores, sem nenhuma qualidade, sem nenhuma percepção de poder divino fluir através da gente. E a gente estava tão feliz falando disso. E de repente, o garçom que servia a gente, ele largou a bandeja na mesa, começou a chorar e disse assim: eu também posso receber esse Jesus? E assim que ele começou a chorar, falar isso e contar sua vida de pecados, veio o gerente, o cozinheiro, e de repente nós tínhamos assim um ambiente de pessoas quebrantadas recebendo a Jesus dentro de um bar, dentro de um restaurante. Quando a gente entender essa unção, ela vai começar a criar esses ambientes de conversões, de transformações, de arrependimento. Esses dias eu estava fazendo uma live, tem acontecido constantemente aqui. A gente não pode ler todos os comentários, mas de repente tinha uma insistência de uma moça querendo entrar na live. Eu quero entrar aí, por favor, deixa eu entrar. E aí a gente sabe que não dá para dividir. Eu estava falando com alguém, não divide a tela dentro, ao menos do Instagram, não divide a tela com mais de 2 pessoas. Aí eu falei para ela, não dá agora, mas ela falou, por favor, eu quero receber Jesus. Por favor, deixa eu aceitar Jesus. Você está falando tanto desse Jesus, das suas maravilhas. Por favor, deixa eu aceitar ele. Que eu quero dizer que a gente precisa deixar esse ambiente da unção de Deus fluir, porque vai começar a converter pessoas. O Espírito de Deus está sobre nós e Deus nos ungiu para pregar o Evangelho, para participar do Evangelho com as pessoas. Não é uma coisa de introspecção pessoal. Não é uma coisa de interiorização, de que nós vamos guardar Deus dentro de um templo, dentro de uma caixa, mas antes o Espírito de Deus está sobre nós, para que a gente reparta isso com os pobres, com as pessoas necessitadas, com aqueles que são endemoniados, com aqueles que estão atormentados. Foi para isso que o Espírito de Deus veio sobre nós. Eu espero que você possa entender a mensagem de hoje. Eu oro para que você compreenda a grandeza que é ter a unção de Deus transferida sobre sua vida. A importância que Deus está lá no princípio, criando todas as coisas, se move sobre a humanidade para cumprir a sua palavra, até que ele chega no momento sobre a sua vida. E aí é com você. É com você, meu irmão, minha irmã. Agora é a sua história. Agora é o seu tempo. Agora é o seu propósito. Você não vai viver na terra por viver. Nós estamos terminando aqui, está dizendo o fim. Que Deus te abençoe, querido. No nome bendito de Jesus. Que Deus te guarde. E que Deus te abençoe. E até sexta-feira nós teremos, então, mais uma mensagem sobre unção e estamos terminando esse assunto. Eu queria recomendar para você esse livro aqui. Ó. Ontem à noite nós falamos na live um pouco sobre o DNA que Deus nos dá. Como entender o DNA de Deus. Deus te deu um DNA, o Espírito de Deus foi introduzido dentro de você. Esse ambiente sobrenatural de Deus para poder criar, para poder tirar tudo aquilo que foi introduzido dentro da sua alma e criar coisas novas, ambientes novos, manifestações de milagres. Você pode pedir isso pelo nosso site. Muitas pessoas estão pedindo esse livro aqui, ó, Treinamento de Líderes. Muito bom. Ele é escrito por mim, sempre fica ao contrário aí, né? Pastor Jorge Linhares,
Pastor Josué Gonçalves, muito bom. Um livro muito bom, eu recomendo ele. Você pode entrar, tá aí, ó. Minha esposa vai colocar, alguém pode escrever aí, mig.org.br. Entra lá na nossa loja e pede esse livro. Queridos, Deus te abençoe, no nome bendito de Jesus. E à noite nós temos uma live hoje, tá? 22 horas, 10 horas da noite, nós vamos ter uma live. Então, pessoal, né? Íamos ter com o pastor Juscelio, mudou para o dia 25, a live com o pastor Juscelio, e estão às 22 horas. Nós vamos estar lá fazendo uma live. Esteja conosco lá à noite, sempre tem um perguntódromo, uma coisa muito boa. Deus te abençoe, um beijão no coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.